Bom, tendo em vista que agora a gente já sabe, né, dadas as últimas aulas, como é que é a descrição quântica de um sistema físico submetido a um potencial central, agora a gente pode nos perguntar de fato, né, quais são as soluções, como se comporta na mecânica quântica o átomo de hidrogênio, que é de fato, né, o protagonista aqui nessa nossa sexta aula, certo? De forma que a gente só introduziu, né, aquela parte de potencial central, toda aquela construção de forma genérica, para que a gente tivesse uma ferramenta um pouquinho maior, né, e mais intuição na descrição do átomo de hidrogênio, que é de fato o nosso objeto de estudo. Porém, antes a gente resolver de fato o átomo de hidrogênio, né, dado esse nosso formalismo, que seria responder aquelas perguntas do tipo: quais são as energias dos átomos de hidrogênio, quais são as órbitas permitidas, quais são as probabilidades de se encontrar o elétron em órbita em dadas posições do espaço, qual é a relação entre o momento angular e energia, por exemplo. Antes da gente responder essas perguntas, antes da gente realmente resolver o átomo de hidrogênio, é importante que a gente dê um passo para trás e faça a descrição, né, antes de fazer a solução do átomo de hidrogênio, do átomo de hidrogênio descrito por Bohr, o nosso famosíssimo átomo de Bohr. Por que é importante a gente fazer a descrição do átomo de Bohr antes de fazer realmente a solução do átomo de hidrogênio, dada a equação tirôdica? É porque o modelo de Bohr está correto? Não. Na verdade, o modelo de Bohr ele não está correto, ele tem diversos problemas, porém, o modelo de Bohr foi o primeiro modelo realmente que levava em conta características quânticas do átomo de hidrogênio, certo? Ele não é um modelo quântico, propriamente dito, ele é um modelo que a gente chama de semiclássico. Ele é um modelo que ainda tem alguns princípios de mecânica clássica, certo? No átomo de Bohr, a gente tem exatamente aquela noção de órbitas planetárias mesmo, certo? Pensando em termos de órbitas circulares do elétron em torno do hidrogênio, isso não é a correspondência quântica. Certo? De cara já dá para ver que isso aqui viola, por exemplo, o princípio de incerteza. Porém, o átomo de Bohr foi o primeiro modelo atômico que realmente levava em conta algumas características e alguns desenrolares da mecânica quântica. Por isso que ele é um modelo que a gente chama de semiclássico. Por conta disso, é importante que a gente veja o átomo de Bohr antes por duas razões. Primeira, a razão histórica, certo? Se a gente está resolvendo o problema do átomo de hidrogênio, é importante, né? O átomo de Bohr ele tem que ser descrito. Exatamente porque ele passa ali exatamente como é que os primeiros princípios de mecânica quântica foram colocados no átomo, certo? Para que a gente tenha uma descrição completa. E também por um segundo motivo, que é, apesar do átomo de Bohr não estar correto, e inclusive alguns de seus postulados, né, estarem evidentemente errados, de forma inacreditável, o átomo de Bohr retorna alguns resultados corretos fisicamente falando. Então, principalmente para a época que a gente não sabia descrever átomos, né, utilizando mecânica quântica, o modelo de Bohr retornar valores realmente, né, o Bohr ganhou o prêmio Nobel, inclusive, né, pela sua contribuição com o modelo atômico. Enfim, o átomo de Bohr carrega alguns valores que são corretos, apesar de serem obtidos por meios errados. Então é interessante que a gente faça essa descrição, principalmente porque eu imagino que se você esteja vendo essas aulas de mecânica quântica, você já tenha visto mais ou menos como é que é a descrição do átomo de Bohr. Então, essa aula, especificamente só essa aula, não vai ser mais do que uma, vai ser fazendo exatamente essa revisão do átomo de Bohr, faz uma descrição rapidinha do átomo de Bohr, exatamente para que depois, quando a gente faça a descrição quântica realmente via equação de Schrödinger, que é a descrição correta do átomo de hidrogênio, a gente possa comparar as duas soluções, ver aonde as soluções, certo? Aonde os resultados que o átomo de Bohr nos passa estão dentro exatamente da solução via equação de Schrödinger e, além disso, saber quais são os problemas do átomo de Bohr e realmente fazer uma descrição bem mais completa do átomo de hidrogênio. Então, por isso que a gente vai descrever o átomo de Bohr nessa aula antes de realmente resolver o problema do átomo de hidrogênio via equação de Schrödinger, que é o formalismo mais moderno e realmente correto para que a gente faça a descrição do átomo. O átomo de Bohr ele consiste em um núcleo positivo, certo? O núcleo positivo ali, tranquilão, exercendo uma força de Coulomb exatamente sobre o nosso elétron que exerce órbitas circulares. Então, esse é basicamente o nosso átomo de Bohr. Então, necessariamente, né, um dos princípios do átomo de Bohr é que as órbitas, elas necessariamente são circulares. O outro princípio é que a única força que está atuando sobre o elétron é uma força de origem eletrostática, que aponta para o centro, dado pela força de Coulomb, certo? Então a nossa força é a nossa querida força de Coulomb, dada por menos 1 sobre 4π ε0, produto das cargas do próton com o elétron, por átomo de hidrogênio, ambos têm o mesmo valor, certo? Então Q ao quadrado, dividido por R ao quadrado, certo? A distância entre eles, na direção radial, ok? Como provavelmente você saiba, pela eletrodinâmica, toda vez que você acelera uma carga, ela emite radiação. Se ela emite radiação, ela perde energia. Então vamos lá, vamos pegar no ponto de vista desse elétronzinho daqui orbitando. Se realmente esse modelo fosse um modelo real do átomo de hidrogênio, o que vai acabar acontecendo? Esse cara daqui, o nosso elétron, está sendo submetido a uma aceleração. Uma aceleração, inclusive, centrípeta para poder fazer com que essa órbita existe. Logo, ele vai emitir radiação. Se ele vai emitir radiação, ele vai perder energia. Se ele vai perder energia, ele vai se aproximar do núcleo. Então, o que iria acabar acontecendo classicamente, se isso fosse um modelo atômico, é que o elétron ele iria espiralar
até o núcleo, e o átomo não seria estável, e a gente sabe que isso é um problema, né? Enfim, esse talvez seja o principal problema do átomo de Bohr, né? Não o único, mas um dos principais, né? De forma que o Bohr, inclusive, quando vai fazer a descrição, ele postula de que o átomo de hidrogênio é estável. E outro pressuposto, certo? Outro postulado que o Bohr colocou, e esse sim é o que, enfim, é o mais importante, pelo menos no meu modo de ver, né, para a descrição do átomo de hidrogênio, é falar que o momento angular ele é quantizado. O Bohr ele colocou isso aqui. Essa, de fato, é a característica realmente inerentemente quântica que o Bohr realmente colocou na sua descrição do átomo. Até então, essas duas primeiras aqui, certo? São descrições a princípio clássicas, certo? Aqui não tem nada de quântico. O átomo ser estável, na verdade, é mais uma gambiarra para que o modelo seja minimamente plausível, certo? A ideia de colocar o átomo de hidrogênio estável para esse modelo é basicamente assim, olha, vamos supor que seja estável por alguma outra razão que a gente não sabe, que a gente não saiba, certo? Vai que existe um outro motivo aqui para estabilidade. Então vamos supor que seja só para ver quais são os resultados. E aí, de fato, o momento angular ser quantizado foi realmente a característica quântica que ele colocou. Mas, bom, por que o Bohr falou que o momento angular tinha que ser quantizado? Exatamente para tentar explicar um dos fenômenos, que é o espectro de emissão dos átomos, certo? Quando você pegava gás e hidrogênio e você fornecia energia para ele, ele emite luz. Mas a luz que ele emite não é contínua, ela é discreta, certo? A forma com que o Bohr pensou para colocar disso é exatamente quantizar o momento angular, né? E a quantização do momento angular dele foi feita como? O momento angular num átomo ele é sempre múltiplos de H-barra, certo? No caso aqui, o N sendo natural não nulo. Então, o que o Bohr pensava é, olha, todo o elétron, quando está orbitando o átomo de hidrogênio, certo? Quando tem algum tipo de órbita, existe um momento angular. Então, toda órbita que a gente for pensar do elétron vai ter que ter momento angular. Além disso, quando você quantiza o momento angular, para uma partícula, momento angular, que descreve órbitas circulares, momento angular é o quê? Massa vezes velocidade vezes a distância dele para o núcleo. Certo? Então, quando você fala que o momento angular é quantizado, ele não pode ter qualquer valor, mas somente múltiplos de h-barra, você impõe restrições, inclusive, sobre as órbitas, sobre quais são os raios permitidos para que as órbitas aconteçam. Certo? E quando você faz isso, né, você faz com que algumas órbitas são permitidas, mas não todas elas, você consegue prever, teoricamente, pelo menos qualitativamente, a emissão de um espectro discreto e não contínuo, que é o que a gente observa para o átomo de hidrogênio. Então, o Bohr acertou na prática, né, quando a gente fala que o momento angular é quantizado, mas a quantização dele não é correta. Certo? A gente vai ver, inclusive, por que ela não é correta quando a gente for fazer realmente a descrição quântica, né, via equação de Schrödinger. Mas, enfim, né, esse resultado aqui, mesmo sendo uma quantização não correta no ponto de vista físico, ela nos permite obter exatamente os resultados que são condizentes, né, do átomo de Bohr com o modelo realmente correto do átomo de hidrogênio, que é uma coisa impressionante. Então a ideia desse vídeo é, dado essas condições que o Bohr, né, colocou para fazer a descrição do átomo, o que a gente consegue prever teoricamente com esses postulados, certo? Ou seja, o que o Bohr nos diz, né, o que o modelo de Bohr nos diz quanto às energias, quanto às órbitas permitidas e tudo. Para aí sim depois a gente fazer a comparação com o modelo realmente fisicamente correto, que é via equação de Schrödinger. Mas bom, como esse daqui é um modelo semiclássico, a gente realmente utiliza a mecânica clássica para poder fazer a descrição do átomo, certo? Sendo que a única coisa realmente quântica que a gente coloca é esse último postulado, exatamente ele que faz não ser um modelo totalmente clássico. Então vamos partir do básico, certo? Esse nosso sisteminha, certo? O elétron orbitando o núcleo, certo? O próton vai ter energia como? Energia cinética mais energia potencial, certo? Levando em conta que esse cara daqui se enquadra naquele caso, né, que a gente descreveu nas últimas aulinhas, de que nós estamos interessados nas órbitas do elétron em torno do próton, o que a gente pode fazer, né, para fazer essa descrição física? Eu posso levar em conta que o próton está parado e, né, enfim, que só o elétron se movimenta em torno do próton, fazendo a mudança de que, ao invés de escrever a massa do elétron, né, exatamente a nossa descrição, a gente vai trocar ela pela nossa massa reduzida. Okay? Então aqui eu vou sempre colocar a massa reduzida do elétron, porque a gente quer saber exatamente as soluções do elétron em torno do núcleo. Então já de cara eu vou alterar essa massa aqui exatamente pela nossa massa reduzida, né, para que a gente já tenha aqui a nossa descrição condizente para o resto aqui, né, do átomo de Bohr. Então, por conta disso, né, fazendo essa primeira constatação, que até aqui é simplesmente uma questão de descrição física mesmo, a gente tem que a energia pode ser escrita como meio de μv ao quadrado. Aqui eu vou usar a descrição como termos de massa-velocidade ao quadrado, ao invés de momento ao quadrado, né, sobre exemplo. Eu vou escrever a energia cinética desse jeito daqui, mas para uma questão de ser tradicional nesse contexto do átomo de Bohr. Okay? E aí, claro, colocando aqui, né, essa condição aqui do átomo de Bohr, certo? Um dos seus postulados, aqui vai aparecer o nosso menos E ao quadrado
dividido por R, que é exatamente a energia potencial gerada pela força de Coulomb. Então, esse daqui, né, esse aqui vai ser o nosso ponto de partida. Então, né, partimos do básico, comum a qualquer sistema físico, colocamos aqui nossa segunda condição. E agora o que a gente vai fazer? Vamos colocando condição por condição, né, dessas aqui, de forma a que a gente consiga, né, realmente escrever depois quanto é que vai ser as energias previstas pelo modelo de Bohr. O que agora a gente vai fazer? A gente vai colocar exatamente a nossa primeira condição, de que as órbitas são circulares, certo? O que significa a órbita circular? Qual que é a implicação disso que eu possa colocar nesse contexto aqui de forma mais evidente? Vamos lá, por obviedade, a órbita ser circular significa que o raio de órbita, certo? A distância que o elétron vai estar do núcleo vai ser sempre a mesma, vai ser um R constante, ok? Como vai ser um R constante, significa que a nossa força, que é a nossa força de Coulomb, que vai ser exatamente a força que faz com que essa órbita aconteça, ela seja sempre perpendicular à velocidade. Então, por exemplo, se a velocidade, né, enfim, pode ser para uma direção ou para outra, tanto faz, mas o que importa é que esse cara sempre vai ser perpendicular. Se ele vai ser sempre perpendicular, significa que a força de Coulomb ela é totalmente uma força centrípeta, certo? No caso aqui, se essa condição não fosse exigida, se as órbitas pudessem ser elípticas, por exemplo, que é o que a gente espera de uma força do tipo sobre r², assim como no contexto da gravitação, a gente teria uma projeção, uma parte da força como sendo a parte centrípeta, certo? Porém, aqui, como a órbita é circular, ela é totalmente centrípeta. Então, significa que o módulo da força centrípeta, certo? Vai ser igual a quanto? Vai ser o nosso E² dividido pelo R², que é exatamente a força de Coulomb, certo? Esse cara daqui, né, é exatamente o nosso E², esse cara daqui, né, o nosso Ezinho ao quadrado, então ele fica dessa forma daqui. Agora, quanto é que é o módulo da força centrípeta? Nós já sabemos da mecânica, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R, certo? Aqui massa reduzida pela nossa descrição como um todo. Tem raio dos dois lados, a gente pode simplificar, de forma que a condição das órbitas serem circulares implicam em E² dividido por R, vai ser igual a μ vezes V ao quadrado. Agora, olha só, né, eu acho que deve estar claro para todo mundo que embutir essa informação na energia é muito simples, certo? O que a gente faz? É só a gente colocar um 2 aqui e um 2 aqui, dividir por 2 ambos os lados, olha só quem que apareceu. Apareceu exatamente a energia cinética. Então, por conta disso, né, colocando essa nossa primeira condição, né, essa nossa primeira imposição, na verdade, certo? O postulado para o átomo de Bohr, a gente chega que a nossa energia vai ser igual a, então, E² dividido por 2R menos E² dividido por R. Aqui nós temos, né, se você levar em conta E² sobre R, aqui nós temos meio menos 1. Por consequência, a gente obtém aqui menos meio de E² dividido por R. Inclusive, esse cara daqui, né, dá para ver, ele carrega exatamente aquela intuição que nós temos, que nós sabemos já na mecânica newtoniana, que toda vez que a gente pega o potencial, certo, com a distância indo para infinito, um potencial infinitamente distante do gerador da força, sempre que esse cara daqui vai para zero, a gente sempre pode dar uma interpretação física para o valor, de fato, da energia. Certo? A gente sabe, né, eu já tinha comentado isso antes, mas na mecânica isso já é conhecido, que a energia em si, o valor dela não faz diferença. O que importa são as diferenças de energia. Porém, toda vez que a gente escolhe o potencial de forma, né, porque o potencial é definido de uma constante, toda vez que a gente escolhe ele indo para zero no infinito, a gente consegue interpretar da seguinte forma: toda vez que o nosso sistema for ligado, ou seja, realmente tiver um sistema aqui igual, isso aqui é evidentemente um sistema ligado, um sistema de órbita, necessariamente a nossa energia é negativa. E sempre que a gente tem um sistema que não é ligado, certo? Exerce uma atração, mas enfim, ambos são completamente distintos, um não orbita o outro, um não tem uma dinâmica totalmente relacionada com o outro durante toda a evolução, a energia ela é sempre nula ou positiva. Então, o fato de ter aparecido exatamente esse sinal de menos indica que esse nosso contexto é de um sistema ligado, que de fato é, né? Órbitas, por definição, geram um sistema ligado, certo? O elétron, a dinâmica dele está sempre ali ligada à dinâmica do próton nesse caso, ok? Só para passar uma intuição, mas o que importa é esse caso daqui, ok? Beleza. A nossa terceira imposição, na verdade, a gente já está levando em conta. Quando a gente chega e fala que as órbitas são circulares, a gente já está meio que levando em conta que o átomo de hidrogênio é estável, certo? Então a condição do átomo de hidrogênio ser estável meio que já está obtida aqui, já está imposta nas órbitas serem circulares. O que falta, de fato, agora é a gente colocar exatamente o aspecto quântico, porque até aqui é tudo clássico. Se vocês forem fazer a descrição, por exemplo, de órbitas planetárias, vocês vão ver que vai ser análogo a isso, com algumas constantezinhas mudando, claro, né? Não vai ser esse E², vai ter ali constante gravitacional, vai ter massa, mas enfim, a expressão é da mesma natureza.
Claro, quando as órbitas são circulares, obviamente. Mas agora o que a gente precisa fazer é exatamente colocar o aspecto quântico para saber exatamente, né, o que a quântica nos diz quando a gente introduz ela levemente no caso, né, de uma descrição de um sistema inerentemente clássico, que é um sistema de órbita circular. Pois bem, temos então que a nossa energia, certo, vale menos E ao quadrado dividido por 2R, e a gente quer exatamente colocar aqui a condição de que o momento angular ele é quantizado, ou seja, igual a NH bar, certo? Esse cara daqui ser igual a μVR, certo? Já leva em conta aqui, na verdade, né? Principalmente por como a força é central e o momento angular se conserva, esse cara daqui já implica necessariamente que a força ela é centrípeta, certo? E como o momento angular ele se conserva, necessariamente isso aqui já está levando em conta o caráter circular das órbitas, ok? Mas aí olha só que maravilha, aqui nós temos R, aqui nós temos R, então não é difícil ver, né, que dá para a gente colocar essa condição aqui na nossa energia sem nenhum grande problema. A única coisa é que, se a gente simplesmente isola e substitui o R aqui, a gente vai ter uma energia em função da velocidade. E a gente não sabe quanto é a velocidade, enfim, a gente não fez a descrição a princípio de quanto é que valem as velocidades das órbitas do elétron em torno do próton. Como a gente não sabe, dá para descobrir? Claro que dá para a gente botar depois, tudo certo. Mas é muito mais conveniente que a gente coloque exatamente essa condensação na energia sem que apareça exatamente a velocidade. E como é que a gente faz isso? A gente tem que encontrar outra relação que envolva que envolva a velocidade, principalmente, para que a gente, misturando junto com essa, a gente tenha exatamente a condensação do momento angular para a gente colocar na energia, sem que apareça explicitamente a velocidade. Aproveitando que essa expressão aqui do momento angular ela é uma consequência direta, né, das órbitas serem circulares, a gente pode utilizar exatamente a condição que a gente usou da órbita ser circular para misturar com essa condição e ter exatamente esse postulado do momento angular ser quantizado escrito sem termos da velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente colocou na energia o fato das órbitas serem circulares com base na força centrípeta. Então o que a gente vai fazer? Vamos elevar essa expressão ao quadrado. O que a gente obtém é n ao quadrado, h barra ao quadrado é igual a μ2 v2 r2. O que a gente faz? Divide ambos os lados por μ. Então aqui vai sumir, né, exatamente um desses fatores. E aí o que a gente faz? Divide ambos os lados também por r ao cubo. Aí esse cara daqui, né, desse lado da igualdade, esse r ao quadrado, some, não só some, como aparece um dividido por r, aqui exatamente no nosso denominador. Agora, quem que é μv2 sobre r é exatamente a força centrípeta. Quanto é que vale a força centrípeta? Vale E ao quadrado dividido por R2, que é exatamente a força de Coulomb. Então, olha só, quando a gente compara esse lado com esse lado, a gente leva em conta a quantização do momento angular, porque olha só, aparece o n e o h barra aqui na expressão. Só que aqui está tudo em função da distância, não envolve mais a velocidade. Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer, tem r cubo e aqui tem r quadrado, a gente consegue simplificar isso, certo? A gente tem então que n ao quadrado, h barra ao quadrado, dividido por μ, r, vai ser igual a E ao quadrado, certo? Simplificando ambos os lados, multiplicando ambos os lados por r quadrado. E agora, olha só, como é que aparece 1 sobre r nessa expressão? Eu vou deixar 1 sobre r igual a parâmetros. Então, daqui a gente obtém que 1 dividido por r vale quanto? Vale μ. E ao quadrado dividido por n2 h barra ao quadrado. Esse cara daqui, agora sim, a gente pode colocar na nossa expressão da energia e ver exatamente quanto é que vai ser a energia do átomo de Bohr. Mas antes de substituir, só uma coisa interessante, certo? Uma análise legal. Se a gente inverte ambos os lados daqui, o que a gente obtém é que R, certo? Ou seja, os raios de órbita dos elétrons valem n ao quadrado, h barra ao quadrado, dividido por μ E ao quadrado. Então perceba o seguinte, esse n não tem qualquer valor, esse n só pode ser inteiro. O que significa? Significa que o raio é um número inteiro ao quadrado vezes uma constante, certo? Essa constante daqui que aparece, esse h barra ao quadrado dividido por μ E ao quadrado, a gente dá um nome específico para ele. A gente vai chamar de A0, que é chamado de o raio de Bohr, certo? O A0 tem o nome raio de Bohr. De forma que a nossa expressão do raio, certo? O raio aqui, né, no caso da nossa solução, né, do átomo de Bohr, ele vale quanto? N ao quadrado vezes A0. Então, o que significa? Significa que os raios possíveis para se orbitar, né, exatamente no átomo de hidrogênio, o elétron só pode ter órbitas com raios que não podem ter qualquer valor. Eles necessariamente têm que ser um múltiplo, né, desse A0, e um múltiplo de qual forma? Tem da forma n quadrado A0. Ou seja, o elétron só pode estar nas órbitas com R igual a A0, igual a 4A0 ou igual a 9A0. Ele não pode estar numa órbita intermediária, porque esse n tem que ser inteiro. Então percebam que essa condição da quantização do momento angular limita as órbitas possíveis,
certo? O elétron não pode estar em qualquer órbita. Isso realmente é um resultado correto. O elétron não pode estar em qualquer, não pode estar orbitando do jeito que ele quiser, tem restrições. E no caso, quem coloca isso para o átomo de Bohr é exatamente essa quantização do momento angular, ok? Mas bom, vamos substituir essa expressão aqui na energia, certo? O que a gente vai obter é que a nossa energia vale menos. Então olha só, aqui vai aparecer μ é a quarta, certo? O μ desse com o E ao quadrado com E ao quadrado. Aí que vai ficar dividido por 2 vezes aí, N quadrado H barra ao quadrado, certo? Da mesma forma, percebam que desse cara todo, o que vai acabar acontecendo é que só o N que pode ter valor distinto, certo? Todos inteiros, mas ele não é uma constante, certo? O N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e por aí vai. Agora, todo esse resto daqui é constante. Então, tradicionalmente, a gente dá o nome para esse cara daqui de E1. E eu vou deixar claro por que é E1. Por conta disso, então, a gente consegue escrever a nossa energia. Eu vou colocar EN, porque a energia tem valores distintos dependendo do N, certo? Ela vale menos E1 dividido por N quadrado. Então, qual que é a interpretação dessa constante? Ela é exatamente o valor, né, do estado fundamental do átomo de Bohr, certo? Porque lembrando, esse nosso N daqui ele pode ser 1, 2, 3, não pode ser 0. Até porque pelo próprio modelinho, né, do átomo de Bohr, que é o núcleo positivo, o elétron orbitando, esse modelo, pensando do ponto de vista clássico, que é o modelo que o Bohr pega, ele necessariamente tem que ter momento angular. Se existe órbita na mecânica clássica, necessariamente tem momento angular. Então, obviamente, para o Bohr, né, esse N daqui nunca poderia ser 0. Necessariamente você sempre teria que ter algum momento angular. Então sempre teria que ser 1, 2, 3 e por aí vai. Né? O fato desse cara ser inteiro é postulado. Então, enfim, o que a gente chega, né? Esses daqui são os resultados, na verdade, do átomo de Bohr. Eu gostaria somente de divagar um pouquinho aqui, então, com vocês. O que a gente chega, então, são esses dois resultados, certo? EN é igual a menos EI dividido por N quadrado. E que as nossas órbitas possíveis elas são N quadrado vezes A0. Essas duas consequências do átomo de Bohr são realmente as mais importantes, né? Enfim, do átomo de Bohr como um todo, mas vão ser principalmente os pontos que eu gostaria de enfatizar, né? Porque vão ter relação com as soluções que a gente for pegar mais para frente. Se você pega o valor dessas constantes, porque o mais importante é o seguinte, a gente sabe a massa do elétron, a gente sabe quanto vale o ε0, né, do eletromagnetismo que aparece nesse E, a gente sabe quanto vale H barra, a gente sabe esses valores. Então a gente consegue calcular essas expressões. O que a gente acaba obtendo, quando a gente calcula essas expressões, é o seguinte, a gente obtém que esse E1 vale 13,6 eletronvolts, enquanto o nosso A0, que é o raio de Bohr, ele dá mais ou menos 0,52 angstroms, certo? Ou seja, que seria exatamente qual seria o tamanho do átomo de hidrogênio. O que é mais interessante é que, como vocês vão ver, quando a gente for solucionar, né, via equação de Schrödinger, o mais interessante é que essa expressão da energia vai ser exatamente essa expressão que a gente vai conseguir. O que esse E1 significa? Esse E1 é a energia de quando o N vale 1, certo? Coloque N igual a 1, você vai ter que a energia vale menos E1. Então a energia do estado fundamental do átomo de Bohr seria menos 13,6 eletronvolts, e de fato é esse valor, certo? E o que a gente vai acabar vendo é que nas equações de Schrödinger, quando a gente resolve elas para poder pegar soluções, né, como a gente sabe pelo próprio princípio de incerteza, não faz muito sentido a gente falar de órbitas certinhas do elétron. O elétron ele tem uma probabilidade de estar distribuído. Porém, para algumas dessas soluções, não são todas, eu vou deixar isso claro ao longo da análise, o valor de órbita mais provável para você encontrar o elétron acaba batendo exatamente com essa previsão. Um outro ponto que eu acho digno de nota, aqui antes da gente realmente passar para a solução, é uma distinção mais de cara para que não exista confusões quando a gente for passar do átomo de Bohr agora para a descrição via equação de Schrödinger. Que é o seguinte, a nossa energia é dada por esse parâmetro N, certo? Que, enfim, aparece aqui na energia dessa forma. Porém, repare que o mesmo parâmetro que indexa a energia, para o Bohr, é o mesmo parâmetro que está relacionado aqui ao momento angular. Porém, se vocês se lembrarem das últimas aulas, certo? As nossas soluções são escritas em termos daqueles estados NLM, certo? E uma coisa importante é que o momento angular, né, o módulo do momento angular, ele é distinto do que tem a relação com a energia, que é o N. Então percebam que no átomo de Bohr, a descrição da energia, certo? As N energias possíveis, elas são condicionadas exatamente a quais valores do momento angular são possíveis, certo? Enquanto já de cara a gente já sabe que na nossa descrição via equação de Schrödinger, o nosso momento angular ele é descrito por um outro parâmetro que não da energia. Então essa vai ser uma distinção importante. Apesar do Bohr acertar na quantização do momento angular e exatamente na forma aqui do espectro de energia, né? Enfim, tanto que ele foi reconhecido, né? Até ganhou o prêmio Nobel por conta disso. Apesar disso, é importante salientar que a distinção é muito grande, mesmo os resultados sendo iguais. Na verdade, é muito impressionante que os resultados, em muitos aspectos, sejam semelhantes, ok? Mas, enfim,
Esse é o átomo de Bohr, é o tanto que eu gostaria de revisar com vocês, lembrando essas aqui serem as consequências deles. Quando a gente for pegar exatamente as soluções completas do átomo de hidrogênio, eu vou escrever a equação aqui, né, exatamente da nossa energia, para poder fazer as comparações. Porque apesar da expressão ser a mesma, conceitualmente cada coisa tem sua diferença, certo? E depois a gente também vai discutir um pouquinho a respeito disso, vendo as soluções, né, as funções de onda, as distribuições espaciais das funções de onda ao longo do espaço. Então tenho em vista esses resultados, exatamente para que a gente possa ver a comparação, porque lembrando, esse é um modelo clássico que você introduz algumas coisas de mecânica quântica. Então, alguns resultados já vão ser condizentes, porém todos os outros implicam em você necessariamente abrir mão da mecânica clássica e partir de vez para a mecânica quântica. Então, o que a gente vai ver nos resultados, né, do átomo, né, enfim, descrito pela equação de Schrödinger, são quais são as consequências de você não descrever somente parcialmente um átomo de hidrogênio com quântica, e sim totalmente, certo? E aí, claro, a gente vai ter realmente a nossa descrição correta, e você inclusive vai ver quais são as deficiências do átomo de Bohr, que normalmente é uma coisa que a gente, né, não vê com tanta calma.